Olá, tudo bom? Tudo bem? Vamos lá, começando essa última parte do procedimento dentro do tribunal, que é a fase recursal. Só para dar uma relembrada na forma de julgamento do tribunal, dentro de um aspecto geral, né, o voto ele é elaborado por meio de um relatório. Esse relatório consta um resumo da tramitação, geralmente começando com o objeto, naturalmente, os apontamentos da auditoria, né, os achados de auditoria, aquilo que ela entendeu irregular, quem foi intimado, né, quais os interessados que participaram da relação processual e o que eles responderam sobre isso, qual o posicionamento da assessoria jurídica, o posicionamento da procuradoria e o posicionamento da secretaria-geral. Aí encerra o que seria o relatório. O voto, o conselheiro ele coloca o seu ponto de vista. Ele pode concordar ou discordar. Concordando, geralmente o voto ele é mais sucinto, né? Principalmente quando todas as equipes técnicas chegam ao mesmo posicionamento. Não raras vezes pode ocorrer das equipes técnicas terem posicionamentos diferentes. Quando o processo costuma ser unânime, principalmente pela regularidade, o voto é sucinto, só se referindo às argumentações já lançadas pelas equipes técnicas e ponto. Numa outra situação, o relator costuma pontuar as irregularidades e descrever sobre cada uma delas qual o seu ponto de vista, né? Porque a fundamentação ela é uma premissa do julgamento e um direito da parte também, de entender. Uma coisa importante, porém muito pouco aplicada no direito, é a questão da relação da mensagem. A mensagem ela tem um emissor, um objeto e um receptor. Quando um advogado escreve para um juiz, geralmente ele tende a usar uma linguagem um pouco mais rebuscada, o que a gente chama de juridiquês, né? Porque o destinatário da mensagem é o juiz. Agora, quando o juiz decide, o destinatário da mensagem não é o advogado nem o promotor, é a parte. Em tese, deveria, sim, todo cidadão, ao ler uma decisão, não precisaria de intérprete. O juiz ou conselheiro, aquele que julga, deveria ser claro o suficiente, inclusive explicando a lei, para que o cidadão tenha conhecimento por ele próprio, né? Mas, assim, no Brasil, infelizmente, essa é uma prática pouco adotada, são poucos os juízes que têm essa preocupação, mas isso é só um detalhe. Bom, seguindo a decisão, a parte que sofreu qualquer tipo de diminuição no seu direito, né, qualquer tipo de perecimento no seu direito, ela pode entrar com recurso, desde que não seja assim, uma decisão recursal, né, uma primeira decisão de juiz singular, uma primeira decisão de Câmara, uma primeira decisão de plenário. Então, essas decisões elas são chamadas de decisões terminativas e por acórdão. Né? Terminativas são decisões que encerram uma discussão mesmo dentro do próprio processo, que podem ser reavaliadas. Por exemplo, a gente vai ver aqui, você pediu uma prova, a prova foi indeferida, você pode entrar com um recurso para o plenário reavaliar esse direito de prova. Ou com uma decisão final, uma decisão que julga o mérito, ou decide de forma a extinguir a relação processual. Se você teve um perecimento, você também pode recorrer. E vamos ver os tipos de recurso que existem no tribunal. Então está aqui, o artigo 137 dispõe das decisões interlocutórias, que são essas decisões tomadas durante o trâmite processual, ou seja, uma decisão que você pede para reavaliar um documento, que você pede para ser ouvida uma testemunha, para uma parte ingressar no processo. São decisões que são tomadas no curso da relação, uma decisão interlocutória. As terminativas que encerram a relação processual em primeiro grau ou sem ingressar no mérito, às vezes numa situação preliminar,
Os acórdãos são as decisões lavradas de colegiado em que apresentam ali o entendimento majoritário tomado. Então, elas cabem os seguintes recursos. Embargo de declaração, vou falar de cada um deles um a um daqui a pouco, o recurso ordinário, a revisão, o agravo regimental e o pedido de reexame. Então, e aí tem aquela discussão que eu vou falar mais à frente. Existe um princípio dentro dos recursos no processo, na relação processual, que é o princípio da taxatividade, ou seja, o recurso que não é descrito em lei não poderia ser utilizado. Mas também existe um outro recurso, um outro princípio, que é bastante utilizado principalmente no processo administrativo, por ser um processo que pende mais pela informalidade, que é o princípio da fungibilidade. Ou seja, quando você pretende entrar com recurso, mas nomeia ele diferente, se tiver dentro do mesmo prazo, o juiz pode receber esse recurso. Então, vamos supor, você quer entrar com embargos de declaração. A gente vai ver os requisitos para entrar com embargos daqui a pouco. Mas você nomeia esse recurso de pedido de reexame. O fato de você nomear esse recurso errado não significa que ele não possa ser recebido como embargos e julgado como embargos. Entendeu? Então, assim, essa é a ideia. Mas eu gosto de taxar isso porque tem aquela discussão do agravo contra a decisão liminar que eu vou retomar aqui. Então, só que um último discussão técnica aqui, decisões terminativas proferidas por Câmara ou juiz pela irregularidade ou ilegalidade de ato ou despesa executada, independente da menção expressa do recurso ex officio, haverá reexame para o Tribunal Pleno. Um outro tipo de recurso que não é taxado aqui como voluntário, né, recurso voluntário é aquele que a parte que perdeu entra, mas todas as decisões no Tribunal de Contas de juiz singular e tomadas pela Câmara que gerem irregularidade, que decidem pela irregularidade ou ilegalidade de ato, automaticamente elas são remetidas ao plenário. O nome disso é recurso ex officio. Qual a grande discussão no recurso ex officio? Se ele pode ou não piorar a situação de quem recorreu. Ou seja, vamos supor, estamos aqui discutindo um processo, um contrato administrativo, e nesse contrato, a Câmara decide pela irregularidade desse contrato, na execução desse contrato, e fala lá que de 5 apontamentos que a auditoria trouxe, eu concordo com 2 apontamentos. Numa medição que foi feita a mais, então o contratado teria que devolver R$100 mil para a administração, e numa outra irregularidade sobre a ausência de equipamentos mínimos exigidos na contratação. Aí esse processo ele vai ex officio para o pleno. Então vamos supor que a parte não recorreu, ele só foi ex officio, ou seja, por impulso oficial. Aí a grande questão que tem na doutrina é se o recurso ex officio ele pode piorar a situação do réu. Vamos supor, o plenário analisa lá, fala, não, mas das 5 irregularidades, essas 2 que foi considerada pela Câmara, tudo bem. Agora tem uma outra aqui que eu também entendo que é factível, que está faltando aplicar uma penalidade contratual de 10% do valor do contrato em função dessas infringências, vamos supor. Um exemplo. E aí fica a discussão doutrinária é essa, se o plenário teria o poder de ampliar a condenação ou não. A jurisprudência majoritária dos tribunais de justiça, né, do processo civil e processo penal, é que o recurso ex officio não pode piorar a situação daquele que foi condenado. Como o direito sancionador ele encontra um paralelo, o direito sancionador administrativo encontra uma unidade dentro do direito de punir do Estado, eu entendo, particularmente eu entendo, e a maioria da doutrina entende, de que esse recurso ex officio, esse recurso por impulso oficial, não pode piorar a situação do réu. Então, mesmo que o plenário entenda
que teria que aplicar, por exemplo, essa pena de multa que a Câmara não aplicou, ela não pode ser revista. O máximo que o plenário pode fazer é manter a decisão do primeiro julgamento. Mas, repito, isso é uma discussão. No próprio Tribunal de Contas do município, eu já vi acontecer o contrário em um julgamento do tempo que eu estou lá, eu estou um tempo curto lá, estou há 5, 6 anos mais ou menos, mas já vi assim, algumas vezes essa discussão ser levada e a maioria das vezes venceu esse entendimento de que o recurso ex officio não pode piorar a situação do réu. Por quê? No processo administrativo, tem uma corrente muito forte que entende que o recurso ex officio pode sim piorar a situação daquele que foi condenado, entendeu? Então, assim, é uma discussão, acho que difícil cair em prova de teste, né? Mas se cair numa prova escrita, é importante, assim, colocar os dois posicionamentos e se filiar algum, né? Eu, como entendo que o direito punitivo de Estado, ele é uno, prefiro esse entendimento do paralelo com o processo penal, de que você não poderia piorar. Mas aí vai da vontade do espírito de cada julgador. Uma questão assim geral, né? Todos os recursos no Tribunal de Contas do município são recebidos no efeito devolutivo e suspensivo. O que é isso? O efeito devolutivo, repara na nomenclatura, ele devolve toda a discussão para o plenário, para o recurso. Então, se a parte recorreu, né, salvo naquela discussão agora do ex officio, se for um recurso voluntário, o recurso ele é recebido no efeito devolutivo, ou seja, ele permite que o plenário rediscuta toda a matéria debatida no primeiro julgamento. E o efeito suspensivo é que ele suspende a consequência da decisão. Então, vamos supor, na decisão, é muito comum isso, em quase todos os julgamentos de irregularidade aparece lá, determino a origem, a prefeitura cobrar do contratado uma multa contratual de tanto, determino que ingresse com uma ação de reparação em função das irregularidades apuradas, às vezes até quantificadas. A auditoria vai lá e fala, essa obra gerou um prejuízo para a administração de 1 milhão. Então o tribunal não pode cobrar, ele não é parte processual, mas ele pode determinar que a administração faça esse processo de cobrança. Então ele vai lá e determina. O efeito suspensivo, ele suspende até que o recurso seja julgado a obrigação dessa determinação, por exemplo. Naturalmente, nada impede, até por se tratar de dano ao erário, muitas vezes, que a administração pública, por sua expressa vontade, dê sequência a um processo judicial para discutir essa situação. Desculpa, gente. Isso acontece tanto em aula gravada quanto em aula presencial. Então, é uma situação que não tem jeito. Deixa eu pôr um pause aqui, eu já volto. Vamos lá, gente, retomando. Tive que atender minha mãe. A situação de corona é essa. A mamãe ligou, a gente tem que atender, né? Então, o efeito suspensivo, ele retorna à situação, ele suspende os efeitos da decisão. Então, em tese, a administração não seria obrigada a estar cumprindo de imediato essas determinações, mas em prática acaba realizando essa situação. Então vamos lá, agora o prazos processuais dentro do tribunal aqui, ó. Isso aqui é uma maneira geral, excetuado o recurso de revisão, o agravo regimental, o pedido de reexame, o prazo para recorrer é de 15 dias contado da intimação da decisão. Então, primeira coisa, todos os prazos no tribunal de 2 anos para cá são contados em dias úteis. Foi uma adaptação que a gente fez ao novo Código de Processo Civil que adotou essa temática. Antes eram dias corridos, então contava sábado e domingo, e feriados. Então, naturalmente, quando o prazo cai num domingo, num sábado, num feriado, ele pula para o dia útil seguinte. Agora não, agora conta só em dia útil.
é mais fácil para a relação processual. E contado da intimação da decisão, isso aqui é muito importante. Quem não é do direito, às vezes fica desesperado. Uma coisa que eu preciso falar aqui. No processo no tribunal, é muito comum pedido de dilação de prazo. A pessoa vai lá, na fase de instrução, a primeira fase do processo, está diante de uma situação complexa e ele pede dilação de prazo para poder melhor instrumentalizar sua defesa. E é comum, é praxe, pelo menos o primeiro pedido ser deferido. Você tem que justificar, né, tal, a complexidade, às vezes é intimado um agente público que nem mais faz parte do corpo da administração, então ele tem que se diligenciar até a secretaria que ele trabalhou, pedir cópia do processo, ou às vezes o processo são volumes imensos, 15, 20 volumes, ele tem que ler tudo para poder se relembrar dos fatos, para poder elaborar uma defesa. Então, isso é muito comum, às vezes, pedir um prazo adicional para poder elaborar essa defesa. O que não acontece no recurso. No recurso, o prazo é peremptório, ou seja, perdeu o prazo, perdeu a chance de recorrer. Então, é muito importante ter isso na lembrança, porque isso, às vezes, não é expresso, é uma regra processual, e quem não é da área precisa, mas trabalha com a administração pública, de certa forma tem uma relação com o tribunal, precisa saber que o prazo processual recursal é peremptório, ou seja, se você perdeu, acabou sua chance de recorrer. Mas aqui tem uma situação, ó, a intimação da decisão. Essa intimação, esse prazo começa a correr a partir da última intimação, se tiver mais do que uma parte. Então, vamos supor, tem o ordenador de despesa, tem a empresa contratada e tem mais um agente público que está envolvido nessa relação processual. Então, da decisão, tem que intimar os três. O recurso começa a contar a partir da juntada da última intimação no processo. E mais uma situação, havendo litisconsorte, o que é essa palavra aqui? É quando tem mais de uma parte, entendeu? Não representados por procuradores ou não sendo comum a procurador, então muitas vezes assim, o ordenador de despesa junto com a gente pode escolher um advogado único para representar os dois. Nesse caso, então, não aplica, eles são litisconsorte, mas só com um advogado. Tendo advogado diferente, ou cada um, como às vezes no Tribunal de Justiça, no Tribunal de Contas, não é obrigado você atuar com advogado, tendo cada um deles um procurador, não precisa quer dizer, aplica essa situação, não precisa de advogado, e aplica essa situação do prazo em dobro. Então, assim, computado será relacionado em dobro. Por quê? Porque o processo físico era uma praxe dentro das relações processuais. Quem vai recorrer poder retirar o processo para estar estudando, ou pedir cópias no tribunal, por exemplo. Tribunal de Contas, geralmente a parte pedia cópia, e no Tribunal de Justiça, no Judiciário, a parte poderia, às vezes, pedir o processo para fazer carga, que chama, que era levar o processo para estudar e, com isso, preparar o recurso. Então, para evitar aquela discussão corrente, que muitas vezes acontecia, do sujeito chegar no cartório, o processo está para tirar cópia, ele perdeu um prazo, ele ficar ali numa situação difícil de estar tendo acesso à informação, veio essa praxe processual de ofertar o prazo em dobro. Porém, ela não acontece quando se trata de processo eletrônico, em razão dessa mesma lógica. Qual? De você não precisar, de não ter o perigo do processo não estar lá presente, porque o processo eletrônico ele é livre para consulta imediata para qualquer pessoa. Então, quer dizer, qualquer hora que você for ter acesso, o processo vai estar lá. Então, por isso que tem essa exceção. O prazo para recorrer será computado em dobro, excetuados no recurso de revisão e os recursos interpostos em processo eletrônico. Entendeu? Então, é essa a ressalva. O recurso de revisão não conta em dobro, a gente vai estudar ele daqui a pouco.
e os interpostos, todos os recursos interpostos em processo eletrônico. Aqui um aspecto geral quanto aos requisitos para recorrer. E eu gosto aqui de ressaltar alguns, né, para discussão. O relator poderá indeferir liminarmente o seguimento do recurso quando não atendeu seus pressupostos de admissibilidade. Pressupostos de admissibilidade são requisitos essenciais que demonstram, dentro do processo, a possibilidade de você estar revendo essa situação. Então, primeiro ponto, cabimento de recurso com indicação expressa de seu fundamento legal ou regimental. Você tem que entrar com um recurso correto para aquela decisão, lembrando a questão da fungibilidade. No processo civil, é um pouquinho mais rígido, mas no processo administrativo, se for dentro do mesmo... No processo civil também, se for dentro do mesmo prazo, você pode, mesmo que venha uma nomenclatura errada, né, você entre com um processo diferente, daria para corrigir. Salvo assim, quando você quer entrar com recurso ordinário, a gente vai ver que é um recurso para retomar a discussão de mérito, e você entra com um agravo regimental, para discutir só um ponto. Aí pode, talvez, assim, eu estou imaginando uma situação que possa gerar alguma dificuldade de recebimento em função disso. A legitimidade para recorrer, ela vem da situação de perecimento do direito. Ou seja, quem que é legítimo para recorrer? Aquele que perdeu. Se dentro de uma decisão que envolve 5 interessados, vamos supor, eu sou um agente público que elaborei a pesquisa de preço no processo de licitação, e a decisão dá pela irregularidade da contratação em função de 4, 5 requisitos, mas não aponta a pesquisa de preço como elemento apto a ensejar a irregularidade, ou seja, ela me tira da responsabilidade. Então, não teria interesse de recorrer, não teria essa legitimidade para poder ingressar com a ação. Tempestividade, dentro do tempo processual. Tem essa questão dos dias úteis e do prazo peremptório, como eu falei, tem que tomar um cuidado absoluto para não ter esse problema de... Opa, eu passei a tela aqui, preciso voltar. Para não perder o prazo, né? Inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Aqui eu acho que foi uma questão mais preocupada quando foi elaborado o regimento, se copiou muito a relação processual civil sem se preocupar com a relação administrativa. A mesma coisa aqui, quando você lê legitimidade para recorrer e interesse para recorrer, dentro da relação processual administrativa, ela tem praticamente a mesma fundamentação, mas a legitimidade seria, em tese, formada exclusivamente... Então, o interesse de recorrer dentro do processo administrativo seria a questão da relação processual. Um exemplo típico que eu tenho disso, que eu acabei esquecendo de falar, mas retomando agora, por exemplo, o tribunal tem um processo que chama de auditoria, né, que chama análise de edital. Na análise de edital, quem que é a relação processual? É a origem, que publicou o edital, a secretaria, etc., que quer contratar, e o tribunal. Então, se o tribunal chega lá e suspende esse edital, ou fala que esse edital não pode seguir adiante, porque ele é nulo, ou o contrário, fala que o edital está regular, que pode seguir, a parte interessada numa futura contratação não pode ingressar nessa relação processual. Ela pode representar, porque daí ela tem um interesse, mas é outro processo.
Dentro desse processo, então, sai uma decisão de acórdão no final. O edital não pode prosseguir de fato porque ele é nulo em função disso. Aí chega alguém que queria participar desse edital e entra com recurso. Fala, não, eu sou aqui um possível contratado, estou querendo recorrer. Ele não tem interesse porque ele não fez parte da relação, né? Então, ele teria que entrar com uma representação, teria que fazer um outro tipo de movimento processual dentro dessa específica. Agora, se o edital vai adiante, a parte é contratada e dentro da análise do contrato, aí sim o tribunal é obrigado a intimar ele para participar do processo. Então, voltando lá, tempestividade a gente já falou, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer seria bom, dentro dessa relação contratual, vai a administração, o tribunal vai e determina que determinada que a licitação foi irregular ou que o contrato está irregular. A administração simplesmente vai dentro do seu poder de autotutela e extingue a relação contratual por um ato dela, vamos supor. Então, seria um fato impeditivo, né? Não existe mais o contrato, né? O próprio processo perde o objeto. Então, se perder o objeto, você não teria mais esse interesse. Então, isso acontece muito em edital. O sujeito entra com uma representação, a representação é julgada, é indeferida, dizendo que, por exemplo, o edital está regular, só que depois a administração resolve que não quer mais contratar e revoga a licitação, tira o edital de circulação. Então, mesmo que a parte queira discutir se pode ou não dar sequência, perdeu interesse por falta dessa inexistência de fato impeditivo, extintivo do direito de recorrer. Observância de formalidade considerada essencial para recebimento. Eu, sinceramente, na relação processo administrativo, princípio da informalidade, busca da verdade real, porque é um processo sancionador, questão de formalidade é muito difícil impedir dentro do sistema da ampla defesa, do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal, do processo seguir adiante, o recurso seguir adiante. Eu teria até que forçar aqui um exemplo para tentar imaginar, porque eu nunca vi desse período um recurso deixar de ser recebido por questão de formalidade essencial, né? Que não esteja emparado de forma definitiva nos incisos, aí, nas alíneas anteriores. Né? Mas assim, é uma fórmula genérica que foi copiada do Código de Processo Civil, e que, para falar a verdade, é muito difícil de encontrar paralelo no nosso regimento, mas deve existir. Qualquer dia, assim, no próximo semestre, se forem fazer aula comigo, eu vou pensar em algum até lá. Mas às vezes é um excesso de cautela, né, onde nem deveria ter, para falar a verdade. Então, podem ficar descansados. O indeferimento, ao indeferido recurso, caberá agravo regimental no prazo de 5 dias, dias úteis também, contados da intimação da decisão a ser decidido pelo pleno. Então, se por qualquer circunstância você entrou com recurso, o relator indeferiu, você pode, dentro de 5 dias, entrar com esse agravo regimental. Por que regimental? Que é um agravo, um recurso previsto dentro do regimento, por isso tem esse nome. E aí o tribunal, o pleno, reavalia o cabimento do recurso e uma vez dentro da dinâmica do julgamento, só para vocês entenderem, então o processo é remetido, a gente vai ver como é que funciona o processamento desse agravo regimental, que ele tem que ser, o prazo que ele tem que ser remetido para o plenário, tem toda uma dinâmica procedimental aí que deve ser observada. Remetido para o tribunal, para o pleno, o pleno primeiro analisa essa questão preliminar de recebimento, se por maioria, né, entendo por maioria, porque o relator já teria indeferido o processo, mas o próprio relator pode voltar atrás.
decidirem pelo recebimento do recurso, aí depois entra a discussão de mérito do recurso. Então, primeiro é decidida essa questão regimental. Se for promovido agravo regimental, os autos serão redistribuídos, e se for provido, né, o agravo regimental. Por quê? Porque assim, quem analisa o recurso é outro relator, né? Isso é uma regra processual também. Quem proferiu o primeiro julgamento como relator não pode ser relator no segundo. Essa peculiaridade do duplo grau de jurisdição, eu falei na aula passada, que se seria possível ou não o mesmo corpo que julgou ser o mesmo corpo de julgadores que irá rever. No processo administrativo, como eu falei, eu entendo que sim, mas assim, uma regra básica no recurso é que aquele que funcionou no processo de instrução como relator não pode ser relator no processo de recurso. Então, às vezes, assim, em função de troca, de aposentadoria, se acontecer essa confusão de na redistribuição cair, é uma nulidade absoluta. Então, é importante vocês saberem. Então, e outra coisa, o indeferimento liminar ou não conhecimento do recurso não interrompe o prazo. Então, é uma questão particular. Agora vamos entrar no embaixo de declaração, que eu vou separar para um outro trecho da aula para ficar num recorte um pouco melhor cada recurso em espécie. Até já, gente. Não desanimem, força!